Aleluia. Vamos iniciar então. Fazer uma oração pra gente começar. Já tá bem tarde. E a gente deu uma atrasadinha. Assim, amém que a gente tá aqui, né? Glória a Deus por isso. Fechar nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, Senhor, de bilionaria. Mais um dia, Senhor, lendo, Senhor, e aprendendo, Deus, a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor, não seja apenas uma leitura, mas que seja, Senhor, um momento, Senhor, de experiência contigo. Um momento, Senhor, de reflexão, Senhor, na luz da Tua palavra. Que possamos, Papai, no nome de Jesus, Senhor, crescer espiritualmente, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, segundo o Teu reino, Senhor. Nós possamos, ó Senhor, caminhar sobre a revelação de quem o Senhor é. Espírito Santo de Deus, perdoa nossos pecados, perdoa, Pai, no nome de Jesus, todas as nossas infrações, intencional e intencional. Seja, Pai, no nome de Jesus conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem tá por aqui. Na Érica, Nelci entrou. Messir. Amém. Vamos começar então. Só para lembrar, o exercício pode ser entregue até o final dessa semana, tá? Porque a semana passada eu não consegui mandar o link, mas eu já mandei o link a todos que estão aqui, né? E os que estão acompanhando no canal do YouTube, né? Faça o exercício, não deixa acumular não, que se a gente deixar acumular o trem vai só inchando, né? Então, termine o exercício dessa semana. Na sexta-feira eu já vou enviar o outro exercício, né, dos capítulos que a gente lê agora também, ok? Vamos lá? Já estamos em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 1 diz o seguinte. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Brisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, a Semebe, rei de Zeboim, e a rei de Belá, que está em Zoa. Todos esses últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido a Querolaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, Querolaomer e os reis que estavam com ele feriram os Refaíns e Asterote, Carnaim, os Zuzins em Raã, os Emins em Seivé-Kiriataim. Rapaz, os nomes. Vamos lá. E os Oreus no seu monte Seri, até El-Parã, que estava junto ao deserto. Versículo 7. Depois voltaram e vieram a Mispapate, que é Cádiz, marca aqui, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitava em Hazazon-Tomar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá, de Zeboim, de Belá, que está em Zoa, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Lembrando que é só desativar o microfone, tá, amém? Versículo 9. Contra Querolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Gomim, Anrafel, rei de Siné, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5.
Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali. Então os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho de irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou tudo a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abraão junto às carvalhas e Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 308 homens treinados. Vou marcar aqui. Nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque de Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então, acho que eu posso ter uma parada bem aqui pra gente comentar. Depois vai entrar outro momento aqui. Então vamos lá, pessoal. No Gênesis 13, nós vimos a separação de Abraão, né? Só pra gente recapitular um pouco. De Abraão e Ló, né? O seu sobrinho. Abraão teve que tomar essa decisão difícil. Mesmo ele se sentindo responsável por Ló, né? Porque ele o levou. Mas as duas famílias cresceram de tal forma que não teria... Era um problema bom, né? Não teria como as duas ficarem juntas, porque chega a dar esses conflitos mesmo entre pastores, rebanhos, né, etc. E então Ló escolheu as proximidades, escolheu Sodoma, né? E a palavra fala que Sodoma era habitada por pessoas que não adoravam o Senhor, né? De mau caráter e tal. Só que ele olhou para terras e as terras eram muito boas, né? E Abraão, mesmo não sendo muito bom, mas ele decidiu ir para onde o Senhor o guiara, né? Onde o Senhor o conduzia. E aqui nós vemos, mais uma vez, no capítulo 14, nós vemos o desfecho de uma guerra entre reis, e os reis de Sodoma e Gomorra perecendo nessa guerra, e Ló sendo levado como despojo de guerra, como prêmio de guerra. Ló colhendo as consequências de estar ao lado, né, cúmplice de pessoas que não eram e nem adoravam a Deus, não acreditavam, nem adoravam, e tinham um caráter de forma duvidosa. Então, Ló sendo esse dano colateral aqui. Então, uma das lições, né, que fica com quem eu deixo entrar, né? Agora eu estou trazendo um pouco por dia de hoje. Onde eu estabeleço a minha casa, onde eu estabeleço a minha vida. As influências que estão me conduzindo, né? Porque com as consequências, e com certeza virão, né? Com certeza as consequências virão, se eu não analisar, né, aonde eu estou, o lugar que eu estou, do que eu estou me alimentando, né, o que está influenciando. Essa batalha aqui que foi no Mar Morto, né, o Mar de Sal, que se tinha, que existe, né, até hoje, entre reis. O que mais me admirou depois que Ló foi preso, né, é que Abraão
ouvindo dessa história, ouvindo, né, o mensageiro, separou 308 guerreiros, 308 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os reis até Dan. E assim tomou e trouxe de volta e tal. Né? Então, a gente vê aqui que com Deus não precisamos de muito. Como assim? Né? Só precisava você estar sob a vontade de Deus e com Deus. Só precisou de 308 homens para resgatar uma família de reis. Né? Ao olhar humano, não sei se você pode reparar, né, tentar discernir, se colocar, né, de uma forma de entender com uma empatia, mas se alguém chegasse e falasse assim, olha, 4 reis, né, ou melhor, 5 reis, roubaram teu sobrinho, os das nações mais poderosas da terra agora, e eles levaram todo mundo, levou o rebanho, levou tudo e tal. E aí, o que você falaria? Né? Com certeza, 99,9% das pessoas falariam assim, não, que pena, né? Ele escolheu, né? E assim, pronto, e acabou. Né? Porque não tem o que fazer, são reis, eles têm poderes e tal, né? São reis. Eles têm recursos, eles têm tropas militares e tal. Mas Abraão não. Abraão, com 308 homens, com pouco, né, resgatou Ló e principalmente permitiu dar essa oportunidade a Ló de ter os seus bens e tudo aquilo, né, e principalmente uma nova oportunidade para o seu sobrinho de viver realmente a vontade do Senhor. Isso é interessante, muito interessante porque a gente vê aqui, né, Ló colhendo as consequências, mas a misericórdia de Deus sobre a vida dele, principalmente através da vida de Abraão, em resgatá-lo e resgatar toda a sua família, né, como uma testemunha, né, como algo marcante, né, muito interessante. Alguém quer acrescentar, quer comentar? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Vamos seguir então. Versículo 18. Diz o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho. Trouxe o pão e vinho. Vamos lá. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito sejas, Abraão, Deus Altíssimo, e Criador dos céus e da terra. E bendito seja, ó Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanta-te a minha mão. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Versículo 24. Salva tão somente o que os rapazes comeram e parte que toca aos homens que lhe foram comigo. Ané, Escol e Manré, eis que tomem a sua parte. Ok. Aqui é uma continuação. Um encontro entre reis, né? Depois eu acredito que Abraão também foi um dos reis. Brincadeira. Mas naquele momento Abraão estava com a bola toda na mão,
né? Ele resgatou Ló. E ele estava conversando com reis, né? Melquisedeque, inclusive conhecido como Rei da Justiça, Melqui, Rei, Zedeque, Justiça, rei de Salém, chegou e abençoou Abraão, né? Bendisse e exaltou o nome do Senhor através da vida de Abraão. Isso foi bem interessante, porque e Abraão entregou o dízimo a ele, né, de tudo, porque ele reconheceu, né, e se aliançou com Melquisedeque, né? Mas por que o dízimo? Por que Abraão teve essa atitude? Abraão, sendo conduzido pelo Senhor, ele já sabia como honrar, né, como ofertar, né, qual é a forma que alcança, né, uma forma de expressão e adoração também, né, a Deus e também a homens nesse caso, né. Alguns autores falam que Melquisedeque era uma imagem do próprio Jesus, né, porque ele sendo esse rei de justiça, ele sendo realmente a quem Abraão abriu o coração, né, como filho do homem, filho de Deus, né? Algumas interpretações desse sentido. Mas vamos ficar o que a Bíblia diz, que ele era um rei, e Abraão abriu e se aliançou e se deixou influenciar por ele, porque ele viu que Melquisedeque servia ao Senhor e era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui pesou muito, né? Porém, Ló, né, não se aliançou ao rei de Sodoma, né, não deixou de forma nenhuma, né, ser influenciado e nem ter relacionamento com ele, né? Lembra que a gente falou que o rei de Sodoma não adorava o Senhor, não tinha, não se rendia aos pés deles, não aos pés de Deus, né? Não tinha o Senhor, né? E tinha uma corrupção de caráter, né? Então Abraão sabia muito bem aonde ele devia entrar, aonde não devia. E isso fica realmente uma lição para nós, né? O mesmo entendimento que Abraão teve, nós devemos também ter esse entendimento de quem nos entrega presentes, quem nos busca e quer se aliar a nós, né? Qual a intenção do coração, né? O primeiro parâmetro que deve ser colocado aqui é se eles adoram ao Deus Altíssimo ou não, né? E qual tipo de caráter, né, essa pessoa tem. Wilson, mas tem pessoas que não adoram a Deus e tal, e eu converso. Não, conversar, né, ter um vínculo, conversar, se relacionar, falar, né, é diferente de você ter um vínculo, né, de relacionamento, de você permitir abrir as portas do seu coração e ser influenciado, né, é muito diferente. Quem você deixa entrar na sua vida porque ele entregou um presente, porque ele agradou, né, é muito cuidado com aquilo que você deixa e permite entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, porque isso pode determinar, né, principalmente qual será o seu futuro e as consequências que isso acarretará. Então, nós devemos orar todos os dias para buscar esse entendimento, né, principalmente de nossas amizades, principalmente das pessoas que chegam a nós, né, e qual o verdadeiro motivo, né? É para somar no reino, é para somar na minha vida, é para somar de alguma forma segundo a vontade de Deus, ou é para ser como um cavalo de Troia, né, e me tirar da presença do Senhor, do Deus Altíssimo. Isso é muito importante. E aqui nós encerramos o capítulo 14. Alguém quer comentar? Acrescentar? Pastor Ailton?
paz. Lembrar, a questão do livro, né, de Abraão mesmo. Eu posso ir a Deus, né, questão de honrar a Deus pelo bem, pelas bênçãos, deu a ele. Cuidado também, né, pelo seu sobrinho, também cuidado, né, e aqui vai falar dessa honra que ele fez no primeiro livro, né, a primeira lição que ele adquiriu. Isso mesmo. Por esse cuidado, né? E eu tava até buscando aqui porque eu tinha esquecido, mas eu coloquei aqui agora. A Nessi levantou a mão ou já eu tava levantado? Nessi, você quer comentar ou é porque tava levantada a mão mesmo? Amém. Só para reforçar sobre a respeito da aliança, né? Inclusive eu coloquei aqui para mim lembrar, né, o significado do pão e vinho que Melquisedeque entregou, trouxe pão e vinho, né? Isso representava alegria, sustento e principalmente um símbolo de bênção e aliança com Deus, né? Não sei se vocês lembram, por isso que as pessoas confundem com Melquisedeque com Jesus, faz essa configuração, essa referência, porque Deus na última ceia ele ofereceu o quê? Pão e vinho, né? Mas remetendo a justamente essa aliança, essa vida, né? Essa alegria do compartilhar, né? E estar numa aliança com Deus Altíssimo, ok? Vamos ao capítulo 15. Simbora, né? Capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas. Esse capítulo é bonito. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse a Abraão: O que o Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno, o Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas sairá o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Versículo 6. Creu Abraão no Senhor. Isso aqui é importante. E isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhes mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, o Senhor Deus: Como saberei que hei de herdá-la? Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho.
Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e os pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, né? Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E lhe sobreveio grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será seduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, os Quenezeus, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Além. Então, capítulo 15, a gente vê mais um pouco dessa aliança, e um dos capítulos mais bonitos também da parte da promessa do Senhor para a vida de Abraão. Nós vemos que o próprio Deus falando com Abraão que ele era o escudo dele, e o galardão, a recompensa que Abraão teria no céu seria muito grande, né? Mas quando Abraão se viu naquela situação, e principalmente desafiadora de reis e etc., não se deixa de temer, de ter medo, né? Abraão, ele se colocou, né, como alguém que não tinha filhos, alguém que enfrentou reis, alguém que realmente estava sob a dependência de Deus, mas que tinha sentimentos humanos, né? Tinha esses sentimentos. E inclusive ele fala isso no decorrer dos versículos 2, 3, que ele fala que como pode, né, pode o servo ser meu herdeiro, porque eu não tenho nenhum filho, né? E o próprio Deus falando para ele: você olha as estrelas, você terá você terá, a sua descendência será tão grande, numerosa como as estrelas. Isso é realmente fé. Por isso que na galeria da fé em Hebreus, Abraão é citado como o pai da fé, justamente por acreditar, né, estar na dependência do Senhor nesse sentido. E a palavra e o versículo 6, né, estabelece isso. Mais para frente a gente vai ver mais outras experiências, mas é um ponto marcante porque ele esperou, né? Ele esperou para entender de Deus qual era a vontade e a experiência. Às vezes tem momentos que tem que fazer dessa forma. Temos que esperar a voz do Altíssimo, né? Temos que esperar a direção dele. E a palavra no versículo 6 fala que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado por justiça. Abraão tinha fé. Abraão, embora todas as circunstâncias contrárias, ele não deixou o seu escudo. E Deus, de uma forma maravilhosa, o encobriu dizendo que era o seu escudo e que
vinha uma descendência muito numerosa. E assim começa a descrever, né, aquilo que Abraão entregou para o Senhor. E como uma forma simbológica do 3, né, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, como se fosse remetendo justamente à Trindade, né? E inclusive estudiosos falam, né, Nikola Tesla, cientistas, falam que o número 3 é o número 3, 9 e tal, é o número da perfeição, é o número realmente que toda a vida se move, etc. Mas nós sabemos que Abraão aqui, né, em essência, né, ele estava, de certa forma, entregando uma adoração ao Senhor, uma expressão de adoração em fé, para aquilo que não que Abraão, simplesmente Abraão era ou conquistou, mas pelo aquilo que Deus é, né, e qual era a intenção do coração. Então, a intenção e expressão que o próprio Deus ensinou é de oferecer sacrifício e de uma forma que é uma forma de adoração, né, uma expressão de adoração. Só que sobre isso veio, né, uma grande pavor de densas trevas. Então disse Abraão: sabe com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, será seduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, como se Deus estivesse dando um panorama, né, de como seria, né, já pensou Deus, que não existe passado, presente e futuro, trazendo para um entendimento humano de Abraão, como seria futuro, como seria, né, toda essa peregrinação da descendência de Abraão, como se já existisse, tornando visível aquilo que não existia ainda. Mas porém, Deus o promete, né, e mostra que seriam muito numerosos e que venceriam, né, toda a sua descendência sobre todos os reinados da terra, né? Eles seriam muito numerosos, até mais da quarta geração, como diz o versículo 16, né? E a gente vê no versículo 18 Deus fazendo essa aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito, né, muito numeroso, até o grande rio Eufrates. Né? Nós vemos Deus fazendo essa aliança com Abraão, né, que embora ele não tivesse filhos, embora toda circunstância fosse contrária, né, algo estrondoso e maravilhoso Deus iria fazer através da vida de Abraão. Mesmo, né, o povo e a descendência de Abraão, que ainda não existia, iriam enfrentar, né, problemas, dificuldades, lutas, guerras e etc. Mas mesmo assim, foi o Senhor que entregou, né, para Abraão e a sua descendência. Isso é maravilhoso. Alguém quer comentar? Alguém quer acrescentar? Tô sem coisa aqui, jurei. Aí. Amém, glória a Deus, aleluia. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar? O áudio tá meio ruim, mas eu acredito que eu entendi. Sobre a promessa e a confiança, né? Deixa eu ver que horas é. Falta 10 minutos. 10 minutos, né? Não dá pra gente... Dá pra fazer, mas não fica... né? Não fica com qualidade, não. Capítulo 16. Vamos encerrar hoje no capítulo 15. Amanhã a gente retorna no capítulo 16. Amém.
Vamos orar então pra gente encerrar. Gostaria de convidar a Érica a fazer essa oração. Amém. Muito obrigada por ter falado. Antes disso, eu queria só comentar também uma coisa que eu achei interessante aqui no 13, né? Mesmo Abraão recebendo, vamos dizer assim, hoje um spoiler, né? De tantos anos à frente, e a descendência dele seria reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, né? E ainda assim ele continuou confiando, né, no Senhor, nas promessas dele. E eu acho que hoje, se a gente. É muito difícil quando você confia em Deus e você recebe, vamos dizer, que uma notícia dessa, né? E você ainda assim continuar crendo e confiando nas promessas e que tudo daria certo, porque acho que tipo assim, seria como se fosse um balde d'água, né? Em cima de você. E ainda Verdade. assim não mudou, não quebrou essa aliança, essa confiança que ele tinha no Deus Altíssimo que ele servia, que é uma lição para a gente também, que mesmo quando as coisas não vão bem e que o futuro parece incerto, complicado e aos nossos olhos, mas a gente deve sempre confiar na promessa e na aliança que Deus tem com a gente, de que tudo vai estar bem, né? Independente do que parece estar acontecendo, a gente não conseguir entender. E essa aliança, ela nunca vai ser quebrada, né? Verdade. Interessantíssimo. Sobre a aliança. A aliança que Deus faz conosco e nós fazemos com Deus, né? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa noite de estudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Até amanhã, né? Até amanhã. Boa noite. Boa noite.